Irmãos, boa noite para todos. Que a graça do nosso Deus seja com cada um de nós e que, na continuação desse culto prestado ao Senhor, nós sejamos alimentados pela palavra, que a palavra do Senhor encontre, de fato, nosso coração aberto, disposto a ouvir, não apenas ouvir, mas também a acatar e aceitar e viver aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Nesse instante, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 1. Hoje nós vamos iniciar uma série de exposições bíblicas no livro de Eclesiastes. Estamos dando uma pausa na exposição do livro dos Salmos, para nós pensarmos um pouco aqui no livro de Eclesiastes, e posteriormente, então, depois que nós terminarmos essa exposição do livro de Eclesiastes, nós retornamos às nossas meditações no livro dos Salmos. Eclesiastes, capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 18, portanto, todo o capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é e o que há de ser. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência aumenta tristeza. Oremos ao Senhor. Santo Deus, bendito Pai, nós te louvamos e te rendemos graças. E também neste momento pedimos a direção do Senhor pela aplicação da palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos instrua, ó Deus, e nos leve a entender os preceitos do Senhor. Ó Deus, nós clamamos e rogamos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus irmãos. Sempre durante a história o ser humano se pergunta qual é o sentido da vida? Que proveito o homem tem na sua vida depois de construir, de trabalhar, de edificar, e ao fim de tudo isso, então, ele se depara com a morte. E a grande reflexão que o ser humano tem durante a história é exatamente essa: qual é o sentido da vida? Que proveito tem em todas as coisas que o homem constrói, realiza, edifica durante a sua existência? E exatamente isso que nós vamos encontrar no livro de Eclesiastes. E eu quero, até mesmo para que nós tenhamos uma ideia geral a respeito desse livro, é importante nós entendermos algumas informações que serão extremamente úteis durante a exposição de todo este livro. Em primeiro lugar, é importante entender o que significa a palavra Eclesiastes, né? A palavra Eclesiastes é uma tradução grega da palavra hebraica que significa o pregador. Então, Eclesiastes significa pregador. Aqui no caso, Salomão é o Eclesiastes, ou seja, Salomão é o pregador aqui neste livro, né? Então, como diz aqui no texto, versículo 1, que diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Embora não apareça o nome de Salomão, o livro é atribuído a Salomão, filho de Davi, pelas todas as características que nós encontramos, pela riqueza aqui que é expressa, pela característica do reino que é descrito no livro do Eclesiastes. Então, o Eclesiastes, aqui, o pregador é Salomão. E no contexto desse livro, o pregador é aquele que convida ou conclama as pessoas para ouvir o seu ensinamento, o seu discurso. O Eclesiastes, o pregador, traz neste livro reflexões a respeito da vida e convida para que os seus ouvintes estejam atentos ao que ele está trazendo como ensinamento. Essa palavra Eclesiastes também tem relação com a palavra eclesia ou eclesia, que é uma palavra grega, da qual então se traduz também a ideia de assembleia, um grupo de pessoas reunidas, e ela é traduzida também como igreja no Novo Testamento. Portanto, aqui nós entendemos o sentido, né, desta palavra como pregador, que tem a ver com um grupo de pessoas que se reúnem para ouvir um ensinamento. Então, a figura que nós temos a partir desta palavra é a de um grupo de pessoas reunidas, ouvindo os ensinamentos do orador ou de um pregador. O livro de Eclesiastes, portanto, foi escrito por Salomão, que se define e se apresenta neste livro como o Eclesiastes. Apresenta-se como o pregador. E é importante nós entendermos um pouco a respeito da vida de Salomão, porque todo esse livro traz reflexões a partir da sua vida, a partir da sua experiência, a partir do que ele percebeu durante a sua vida, no seu reinado sobre Israel, e as conclusões que ele chega a partir das experiências que ele tem. Então, Salomão foi filho de Davi com Batseba, e Salomão reinou em Israel após a morte de Davi, o seu pai, e o seu reinado teve uma duração de 40 anos. O reinado de Salomão foi um reinado próspero. Deus lhe concedeu sabedoria e lhe concedeu muita riqueza. O reinado de Salomão foi um reinado muito bem sucedido. Foi um reinado próspero,
cheio de riqueza e de muita sabedoria. Existe uma história a respeito de Salomão que, inclusive, é conhecida no meio secular, geralmente em muitos segmentos da sociedade. Muitos palestrantes, para falar de sabedoria, citam Salomão, especialmente num evento do seu reinado, em que ele decide a respeito de duas mulheres que tiveram seus filhos e um dos filhos morreu, e Salomão, então, resumindo a história, reunindo as duas que brigavam, dizendo que o filho que estava vivo era dela, ele diz, então, pega o menino que está vivo e corta ao meio e dá uma parte para cada uma. Ali a verdadeira mãe disse, por favor, não faça isso, deixe o menino com ela. E ali, então, ele decidiu, a verdadeira mãe é esta que abriu mão do seu filho. Então, Salomão é conhecido no meio secular pela sua sabedoria. Ele é citado em várias situações. O texto que está registrado lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 21, diz assim, dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida, que fala da expansão, a extensão do reinado de Salomão, e ele recebia tributos dessas nações, de maneira que o seu reino tornou-se um reino poderoso e rico. 1 Reis capítulo 4, 29 diz, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. E ainda 1 Reis capítulo 10, versículos 23 e 24, diz, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Então aqui nós temos uma ideia de como era o reinado de Salomão. Como falamos, um reinado próspero. Salomão foi privilegiado com uma grande sabedoria e muita riqueza. E aqui alguns pontos importantes para destacar. Salomão, durante o seu reinado, construiu o templo do Senhor e equipou o templo do Senhor com utensílios de ouro, utensílios de prata, utensílios de bronze, pedras preciosas. E depois de ter construído ali o templo do Senhor em Jerusalém, ele trouxe a arca da aliança e colocou no templo do Senhor. Outra questão, Salomão construiu, além do templo, ele construiu palácios reais, dentre muitas outras obras importantes no seu reino. Salomão viveu durante grande parte dos anos em obediência à aliança do Senhor. Mas depois de ter construído e dedicado o templo do Senhor, depois de ter o reino bem estruturado, Salomão distanciou-se da obediência ao Senhor, motivo pelo qual Deus levantou inimigos que transtornaram o seu reino até a sua morte. Porque Deus havia dito para Salomão que ele fosse fiel à aliança e que Deus o abençoaria enquanto ele fosse fiel e obediente à aliança do Senhor. Mas o dia que ele viesse de se desviar, Deus pesaria sobre ele a sua mão. E Salomão, então, distanciou-se do Senhor. E Deus colocou contra ele inimigos que, podemos dizer, infernizaram o seu reinado e o perseguiram até a sua morte. Um texto em 1 Reis capítulo 11 diz assim, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguires os seus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres
lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, o seu pai. Então aqui nós temos a descrição de que Salomão desobedeceu ao Senhor, e além de ter quebrado o princípio da monogamia, Salomão seguiu os deuses destas mulheres estranhas, de forma que, como diz, depois de velho, seu coração foi pervertido pela idolatria. Então, a conclusão é que, tendo sido afligido pela vara de Deus, com a qual ele sempre corrige seus filhos, porque Deus colocou contra ele inimigos, Salomão, portanto, é possível e entende-se que ele tenha se arrependido de seu distanciamento do Senhor, já no fim da sua vida. Entende-se que Salomão percebeu o seu erro e ele tenha se arrependido da sua apostasia, que ele tenha se arrependido de ter se desviado e ter falhado contra o Senhor. Portanto, nesse período, já no fim de sua vida e do seu reinado, entende-se que foi exatamente nesse período que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, refletindo a respeito da vida, refletindo a respeito das riquezas, refletindo a respeito das conquistas, deixando claro que nada na vida faz sentido se o coração do homem não for guiado pelo temor do Senhor. Salomão pôde concluir, depois de tudo que ele conquistou e passou, ele pôde concluir que nada na vida faz sentido senão se pela bênção de Deus. Nada faz sentido se o coração não estiver na presença do Senhor. E aí então eu quero desafiar os irmãos para que nesse período em que vamos meditar no livro de Eclesiastes, façam a leitura de 1 Reis, do capítulo 2 ao capítulo 11. Então, esse é o texto que trata da vida de Salomão, porque, como eu falei, o livro de Eclesiastes está intimamente ligado à vida de Salomão. Aqui nós demos um breve resumo de algumas coisas, mas, se você puder, anote aí e leia 1 Reis 2 a 11. Pode ler um capítulo por dia e você vai, então, entendendo alguns detalhes importantes da vida de Salomão. Quanto à estrutura desse livro, a melhor divisão do livro de Eclesiastes, segundo um autor chamado Walter Kaiser, consiste em 4 sessões, sendo que as 3 primeiras sessões terminam com uma expressão semelhante em relação ao prazer do homem no mundo. E a expressão que é repetida no final de cada sessão, sendo que a primeira sessão, então, é o capítulo 1 e o capítulo 2, no final desta sessão, lá no capítulo 2, 24, diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Na segunda sessão, que vai do capítulo 3 ao capítulo 5, lá no capítulo 5, versículo 18, essa expressão é repetida, quando ele diz: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. A terceira sessão, do capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 15, também termina com essa expressão, quando diz: então exaltei eu a alegria, porque para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. E aqui então, em cada final de sessão, Salomão reconhece que
debaixo do sol, nesta terra, é prazeroso desfrutar do fruto do trabalho. Contudo, é prazeroso quando desfrutamos do fruto do trabalho, reconhecendo que todas as coisas vêm de Deus. Reconhecendo que existe um Deus que nos provê daquilo que nós precisamos. E a última sessão, então, vai do capítulo 8 até o capítulo 12. Irmãos, no texto e no livro de Eclesiastes, nós vemos aqui que Salomão utiliza de forma constante a palavra vaidade. O próprio texto que nós iniciamos lendo, no versículo 2, diz: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O sentido desta palavra no livro de Eclesiastes está relacionado à transitoriedade da vida e do que se realiza debaixo do sol. Esse é o sentido da palavra vaidade. Em primeiro momento, a gente pensa em vaidade como sendo alguma coisa que expresse alguma coisa que dê a ideia, né, de... Me fugiu a cabeça aqui uma palavra que eu poderia utilizar, mas a pessoa usar da sua aparência ou encher-se de riquezas, né? Então, muitas vezes nos vem à mente essa ideia, mas o texto, quando o livro traz a palavra vaidade, o sentido aqui é de algo que é transitório, é como a ideia do vapor, a ideia de algo que não dura muito tempo. Então, o sentido desta palavra no livro de Eclesiastes está relacionado a essa transitoriedade da vida. E tem o mesmo sentido que nós encontramos, por exemplo, no Salmo 90, quando o salmista diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Esse é o sentido da palavra vaidade no livro de Eclesiastes, né? A ideia da transitoriedade, como diz o salmista, a nossa vida passa como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aqui está o sentido, o significado da palavra vaidade de vaidades. A transitoriedade, a vida que passa como um pensamento. Então, considerando que tudo é vaidade, que tudo é passageiro, Salomão inicia o seu livro fazendo uma pergunta que permeia todo o livro. E a pergunta está no versículo 3. Essa pergunta permeia todo o livro de Eclesiastes. E a pergunta é a seguinte: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Se a vida dele é uma vaidade, se passa rápido, se é como um breve pensamento, que proveito tem o homem realizar tanto trabalho durante a sua breve passagem por essa terra? Que proveito tem nisso? Qual é o sentido disso? Portanto, em todo o livro, Salomão demonstra que, ainda que tudo na vida terrena, debaixo do sol, seja vaidade, seja passageiro, o homem que teme ao Senhor encontra sentido verdadeiro para a sua existência. A única forma de encontrar sentido real para a existência diante desse contexto de que tudo é vaidade é tendo um coração temente a Deus. A pessoa que não tem um coração temente a Deus não consegue ver sentido na vida, não consegue ver razão para a sua existência, porque ele olha e vê, às vezes constrói grandes impérios, mas de repente a morte chega e cadê o sentido disso? Portanto, em todo o livro, Salomão deixa claro que, apesar da vida ser passageira, a pessoa que teme ao Senhor, ele encontra o verdadeiro sentido para a sua existência. O homem que teme ao Senhor pode desfrutar com alegria do que é passageiro, sabendo que tudo vem de Deus e que o fim último da sua existência não são as coisas passageiras das quais ele desfruta enquanto vive nesta terra.
Por outro lado, o homem que não teme ao Senhor se depara com a maior de todas as decepções. Qual é a decepção? Por maior que seja a sua glória debaixo do sol, tudo vai passar rapidamente. Essa é a maior decepção do homem que não teme ao Senhor. Ele percebe que tudo vai passar rapidamente, e tudo que ele tem, tudo que ele possui, não terá nenhum proveito para a sua existência. Então essa é a grande decepção do homem que não teme ao Senhor. E aí nós vamos pensar um pouco sobre duas reflexões a respeito do proveito da vida na terra. Tendo em mente a pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E aqui então Salomão vai nos apresentar reflexões sobre isso, tentando encontrar uma resposta. Logicamente que ele já caminha em direção a uma resposta, mas ele, como pregador, ele traz a reflexão para aqueles que têm acesso ao que ele está ensinando, para que reflitam sobre o proveito da vida na terra, levando em conta que tudo é vaidade, levando em conta que a vida passa rapidamente. Que proveito há para o homem quanto à sua existência debaixo do sol? E aí então nós vamos ver no versículo 4 ao versículo 11, uma primeira reflexão que Salomão faz. A reflexão é: qual o proveito se a vida é transitória? Que proveito existe se a vida é transitória? E aí Salomão faz uma reflexão sobre a vida que é renovada na terra. A terra permanece a mesma, enquanto as pessoas que nela habitam são substituídas. Versículo 4, dê uma olhada, diz assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Podemos ter uma certeza: daqui a 150 anos, pode ser até menos, mas vamos colocar daqui a 150 anos, todos os habitantes atuais da terra, inclusive os que estão nascendo hoje, já não estarão mais aqui, e outras pessoas estarão ocupando os seus lugares. Colocando 150 anos, as pessoas que estão nascendo hoje em diante, já não estarão mais aqui na terra, e outras pessoas estarão ocupando os seus lugares, usando os seus bens, usando as suas casas. É o que diz Salomão: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. A terra permanece funcionando enquanto as gerações vão sendo substituídas no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos. Salomão faz aqui um contraste do funcionamento constante e regular da terra em relação à transitoriedade do ser humano que passa por ela. Se você acompanhar do versículo 5 em diante, ele fala como que a terra funciona regularmente e ela permanece enquanto o homem que vive na terra vai passando e vai sendo substituído. Diz aí no versículo 5: levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce. Então, isso acontece todo dia. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Então ele fala do sol, ele fala dos ventos que giram a terra e voltam ao mesmo lugar, e isso acontece todos os dias, e a terra vai sendo mantida no seu funcionamento. Versículo 7, todos os rios, agora ele fala dos rios, correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Os rios correm para o mar, a água do mar evapora, e chove, e enche os rios novamente, e existe um ciclo que vai sustentando a existência da terra. Então, o homem passa pela terra, geração vai, geração vem, e a terra continua no seu funcionamento. E Salomão considera o funcionamento da terra algo tão extraordinário
que seria cansativo tentar exprimir ou explicar. Por mais que os olhos vejam e por mais que os ouvidos ouçam, jamais podem ver tudo ou ouvir tudo como de fato é. Versículo 8, ele fala isso. Diz assim: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então, o homem vê tudo que existe, tudo que Deus criou, e por mais que ele veja, por mais que ele ouça, por mais que ele tente entender o funcionamento destas coisas, ele se cansa, mas não consegue entender tudo como exatamente funcionam, porque isto está acima de nós, está no controle de um Deus sábio, de um Deus criador. E Salomão considera também que todas as obras realizadas na terra são repetidas. Tudo que já foi feito será feito novamente, e isto é uma ilustração do versículo 4, né? Então, diz aqui que o que foi, aí no versículo 9, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há coisas de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ele está dizendo que as obras realizadas na terra pelos homens são repetidas. Geração após geração vai repetindo aquilo que já foi feito, aquilo que já foi inventado, vão aprimorando, vão aperfeiçoando, mas existe uma repetição de obras na terra. Com isso, então, nós vemos esta primeira reflexão de Salomão. Qual o proveito das obras da vida do homem debaixo do sol, se a vida é transitória? E a segunda reflexão que ele faz é o seguinte: qual é o proveito da vida do homem na terra, se todas as obras na terra são passageiras? E aí nós vamos ver isso do versículo 12 ao versículo 18. Salomão fala da sua busca para obter respostas para a pergunta feita no versículo 3. E ele fala e se apresenta como rei de Israel, a quem lhe foi dado muita sabedoria. Aqui Salomão está dizendo, no versículo 12, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. E ele enfatiza a forma como ele buscou as respostas, observando a vida na terra. Versículo 13 ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. A ideia é que os homens ficam aflitos em busca de respostas para entender as razões da vida na terra. E Salomão, um homem contemplado com esta grande sabedoria, ele está dizendo que ele aplicou o seu coração, ele aplicou todo o esforço, toda a sua sabedoria para entender aquilo que se passa sobre a terra. No versículo 14 ele diz isso novamente: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então, em sua cuidadosa observação, Salomão conclui que tudo o que acontece e o que se faz na terra, debaixo do sol, tem um caráter passageiro. Por maiores que sejam as obras, tais obras não permanecem e não podem beneficiar os seus autores por muito tempo. Tudo o que se faz debaixo do sol não vai beneficiar os seus autores por muito tempo. E ele diz, então isso é vaidade, isso é correr atrás do vento. E Salomão entende que o que é imperfeito debaixo do sol não pode ser consertado. Por mais que se empenhe, por mais que se utilize a sabedoria humana em busca de uma resposta, não é possível
encontrar. Vejam aí no versículo 15 que ele diz: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Ele está dizendo, por mais que ele se empenhasse para tentar juntar todas as peças do quebra-cabeça, para compreender perfeitamente todas as razões, todas as respostas debaixo do sol, isso seria impossível. E em sua insistente busca em entender qual o proveito das obras do homem debaixo do sol, ele fez uso da sua grande sabedoria, mas ele percebeu que toda sabedoria e toda ciência que não esteja fundamentada no temor do Senhor produz ainda mais canseira, mais tristeza e não fornece as respostas, né? Então, do versículo 16 ao 18, diz assim: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria, e todos os que antes de mim existiram em Jerusalém, a todos os que existiram antes de mim em Jerusalém, com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. E mais uma vez ele diz: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. E aqui ele está falando na perspectiva de alguém que busca entender as coisas por meio de uma sabedoria desvinculada do temor ao Senhor. Essa sabedoria desvinculada do temor ao Senhor, ela produz mais tristeza, porque ela não leva a uma resposta satisfatória. Ela não leva a uma resposta que satisfaz o coração. Então ela produz ainda mais tristeza. E aí então nós concluímos aqui esta primeira reflexão no livro de Eclesiastes, voltando para aquela pergunta do versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa pergunta, como eu disse, é feita durante toda a história. Salomão faz essa pergunta diante da sua própria experiência, e ele vai trazer no livro de Eclesiastes uma resposta que satisfaz o coração. Um exemplo de como as pessoas, através da poesia, através da filosofia, através de vários tipos de reflexões, tentam satisfazer o coração, encontrando uma resposta. Eu encontrei um poema, talvez vocês já ouviram esse poema, um texto de Jaqueline Reinelli. Ela diz assim: a gente vai embora, e fica tudo aí, os planos a longo prazo, e as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora sem sequer guardar as comidas na geladeira, tudo apodrece, a roupa fica no varal. A gente vai embora, se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, as pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora e as brigas, as grosserias, a impaciência, a infidelidade serviram para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora e todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem problemas, os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem em nós a influência que permitimos. A gente vai embora e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Na verdade, não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente vai embora e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa.
As coisas que sequer emprestávamos são doadas, algumas jogadas fora. Quando menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje, fizesse amor hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais e respeitasse mais as pessoas. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar a cada dia a mais, é um dia a menos, porque a gente vai embora o tempo todo, aos poucos e um pouco mais a cada segundo que passa. Que possamos ser cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa passagem pela terra, até porque a gente vai embora. Então, essa é uma reflexão que uma pessoa faz a respeito do sentido da vida, e o que ela conclui é: nós vamos embora daqui, as coisas vão continuar sendo como são, as pessoas vão usar o que era nosso ou vão jogar fora. Essa reflexão, semelhante ao que encontramos em Eclesiastes, porém, Salomão traz uma resposta. Geralmente as reflexões desvinculadas do temor ao Senhor levantam as questões, mas não trazem as respostas. Agora, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho debaixo do sol? Nós vimos aqui que Salomão traz duas reflexões. Que proveito tem se a vida é transitória? Que proveito tem se todas as obras na terra são passageiras? Então nós precisamos entender que há duas respostas para essas perguntas. Primeiro, a primeira resposta é que o proveito é meramente terreno e passageiro para quem vive a vida como um fim em si mesmo. Essa é a primeira resposta. O proveito de toda a obra do homem debaixo do sol, ela é meramente terreno e passageiro, se ela tem a vida como um fim em si mesmo. Esse tipo de viver é próprio de um coração que não teme ao Senhor. Quem assim procede não compreende que a sua existência terá uma continuidade na eternidade. Não compreende que a vida na terra só faz sentido se vivida em conformidade com os valores do céu. A vida na terra só faz sentido se vivida de acordo com os valores do céu. Portanto, qual proveito tem para as obras do homem debaixo do sol? Para o homem que não teme a Deus, tem um proveito meramente terreno e passageiro. Um fim em si mesmo. A segunda resposta é que as obras do homem debaixo do sol são proveitosas para produzir gratidão, louvor, esperança para aquele que vive a vida com a finalidade de glorificar a Deus. Por mais que ele perceba que as coisas aqui são imperfeitas, por mais que ele entenda que a vida na terra não satisfaça plenamente, que a vida seja curta, mas aquilo que ele vive na terra com um coração temente a Deus, ele o faz para a glória de Deus. E aí então é onde ele encontra sentido para tudo o que ele faz debaixo do sol. Quem vive no temor do Senhor consegue perceber que, apesar da transitoriedade da vida e de suas obras terrenas, elas cumprem o propósito de glorificar a Deus. A esperança final não está na vida debaixo do sol, por isso, o homem que teme a Deus desfruta de toda a alegria, de todo o labor na terra, mas tem os seus olhos na esperança da eternidade. Para tal pessoa, a vida não tem um fim em si mesma. A vida é de Deus
e a vida é para Deus. Então, desta forma, a pessoa que assim vive no temor do Senhor encontra sentido para a sua existência, para a sua vida nesta terra. E aí, a conclusão do próprio Salomão, lá no capítulo 2, versículos 24 a 26, é para onde ele caminha nessas reflexões, e aí ele chega lá no capítulo 2, numa conclusão de tudo o que ele disse. Ele diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Separado de Deus ou desvinculado de Deus, com um coração que não teme a Deus, quem pode aproveitar das coisas desta terra e alegrar-se de verdade? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador, aquele que não teme ao Senhor, Deus dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. O que teme ao Senhor encontra sentido na vida debaixo do sol, porque ele entende que tudo isso aponta para a glória de Deus. Aquele que não teme ao Senhor, ele simplesmente ajunta coisas, ele simplesmente ajunta riquezas, ele simplesmente traz para si e amontoa coisas. Contudo, ele não pode alegrar-se verdadeiramente nestas coisas, porque ele não entende qual é o sentido verdadeiro da sua existência. E assim, então, nós podemos refletir um pouco sobre esse assunto, que é apenas o início do que Salomão traz para nós neste livro de Eclesiastes, do pregador Salomão. Que Deus nos abençoe e que assim Deus continue nos abençoando na reflexão daquilo que temos neste livro tão precioso, tão rico para a nossa vida, e que, de fato, nós tenhamos o nosso coração no Senhor e procuremos entender o sentido da nossa vida e da nossa existência à luz daquilo que, de fato, glorifica ao nosso Deus. Amém?